Foi. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou Maria Margarete Guerden-Chivelski e estou como secretária da Cultura e Turismo. E hoje, a convite da Secretaria de Educação, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do nosso município. Você já viu falar de como começou o nosso município? Se você não ouviu, hoje eu vou lhe contar. Então, na Europa haviam muitas guerras e o governo brasileiro, com falta de mão de obra, mandou um convite para o pessoal de lá para virem morar aqui no Brasil, dizendo que aqui havia uma terra maravilhosa, onde corria leite e mel. E os moradores da Europa, sofrendo com as guerras, ficaram muito animados e vieram então para o Brasil. E um pouco desses povos, os poloneses e ucranianos, se interessaram aqui pela nossa região. E aí, em 1890, uma leva de poloneses veio para o local onde se chama Rio Claro do Sul. Eles vieram para cá há muito tempo, como eu falei, em 1890. E ali começaram a trabalhar, porque o governo deu a eles, em parte, financiou, que eles pagaram isso, lotes de 10 alqueires e sustento, alimentos para eles se manterem pelo menos por 2 meses, até que começassem a produzir algum tipo de alimento. E aí, um ano depois que os poloneses vieram também os ucranianos. Vieram 3.000 ucranianos também para Rio Claro. E eles ficaram, os poloneses e ucranianos, ali nas imediações, onde se chamava Colônia Rio Claro. Passado um tempo depois, veio mais uma leva de ucraniano. E então eles se dividiram. Os poloneses ficaram no Rio Claro do Sul e os ucranianos, uma parte, foram para o local que hoje a gente chama de Colônia 5 e outros vieram para a região que a gente chama de Serra do Tigre e do Horizonte. Bem, eles começaram a colonizar essa região, Com o passar dos anos, lá por 1903, já passado um bom tempo, 1903, começou então a estrada de ferro. A 20 quilômetros do Rio Claro do Sul, foi traçado a estrada de ferro, que vinha do Rio Grande do Sul até São Paulo. Essa estrada tinha as estações onde embarcavam e desembarcavam os passageiros. E uma estação dessa foi construída às margens do rio Charqueada. Onde será que é o rio Charqueada? Vocês sabem? Não sabem? Se vocês não sabem, vou contar também. Fica aqui no centro de Malé, pertinho aqui do ginásio, que a gente chama, perto do Gula. Então ali é o rio Charqueada. Ali então foi construída uma estrada de ferro que foi dado o nome de Estação Ferroviária Marechal Malé, em homenagem ao militar que era a pessoa responsável por esse trabalho, em homenagem a esse militar, João Nepomuceno de Medeiros Malé. Com a construção dessa estrada de ferro, algumas famílias começaram a povoar ao redor dessa estação, construíram suas casas, e aí iniciou-se o desenvolvimento dessa região. Junto com a estação de ferro e com esse povoado, foi construída nas imediações uma igreja, que foi dado o nome do seu padroeiro de São Pedro. E aí esse povoado ao redor dessa estação foi chamado então de São Pedro de Malé, em homenagem ao padroeiro e ao militar. Só com o tempo, com o desenvolvimento que foi acontecendo, mais famílias estrangeiras vieram e houve então o desenvolvimento desse povoado. E com o passar
com o passar do tempo, foi criando-se mais pequenas vilas, como, por exemplo, se criou a Vila de Dorizon, se criou a vila lá na comunidade da Serra do Tigre, se criou a Santa Cruz, o Lajeado, a Vera Cruz, e foram então se criando pequenos povoados, e assim foi acontecendo o desenvolvimento dessa região. Só lá por 1912 é que então o município já toma um certo formato, e aí precisava ser emancipado, né? Porque nós pertencíamos ainda a São Mateus do Sul. Então, no dia 21 de setembro de 1912, acontece então, é instalado, né? Não é que acontece, mas foi instalado oficialmente o município de Malé, né? Na residência do senhor Adão Sobochinski, e se deu então a posse ao primeiro prefeito, que foi chamado de José Pompeu. A partir da criação do município, então, o mesmo foi desmembrado do município de São Mateus e passou então a existir o nosso município. E aí, gostou da história de como começou o nosso município? Se você gostou, aguarde, porque nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre outras coisas interessantes. Agora você vai acompanhar com seus professores e eles vão trabalhar atividades relativas a essa conversa que eu tive. Valeu? Um beijo!